Olá, aqui é a Ana Alencar e você está no canal Mundo dos Livros. Se não é inscrito, se inscreve e deixa aquele joinha. Hoje eu trouxe para vocês resenha. Não é bem uma resenha, é um bate-papo. Estou gostando mais de usar esse termo. Eu acho que fica mais interessante. Esse livro aqui, A Insurreição da Monarquia Suprema, do Francismar Campolim, que é um autor nacional do qual eu tenho parceria. Dele eu já li esse livro aqui, Passagem, que eu gostei bastante, e esse aqui, Rosa de Sentença, que é uma continuação. São livros publicados pela editora Verve. Olha só que edições bonitas, gente, é tão caprichado. Esse eu recebi em 2017, diagramação ótima. São thrillers, meio suspense, sabe? E esse aqui eu recebi em 2018. E o outro em 2019, no finalzinho do ano. E assim, gente, esses livros aqui, como eu falei pra vocês, são meio que suspense, thriller, bem envolventes, sempre narrados no cenário brasileiro, que eu gostei bastante mesmo, tá? Eu até fiquei devendo resenha pra vocês, quem sabe eu posso fazer uma releitura pra fazer resenha, porque eu já esqueci muitas coisas, mas eu lembro da sensação que esses livros me trouxeram. São livros bem fininhos. E aí ele me enviou em novembro de 2019 esse livro aqui, que realmente até fugiu um pouco assim desse estilo dele de capa preta, né? E eu achava que não tinha nada a ver com essas histórias aqui. Eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês tentarem compreender, porque eu confesso que esse livro me deixou meio assim confuso no início, ó. Um conquistador espanhol e a dizimação de toda uma população. Um monarca belga e a escravidão de um país inteiro, subjugado como se fosse mera decoração do jardim do seu palácio. Um oficial nazista e sua crise de identidade durante uma campanha de ocupação no interior da Polônia. Os últimos minutos da vida de um líder sérvio preso por crimes de guerra. A tirania do líder político mais influente do mundo para atingir seu objetivo maior. Fatos ocorridos ao longo de 500 anos, aparentemente sem nenhuma conexão entre si, mas o mundo possui segredos que a história não consegue contar. Uma verdade velada, enfim, emerge na penumbra da humanidade. Aí aqui a gente tem aqui a orelha do livro, eles são muito bonitos e caprichados. E tem aqui a foto do autor e algumas informações sobre ele. E aqui meu autógrafo, minha dedicatória, né? Que ele fez para mim. Gente, então esse livro, ele é meio que em formato de pequenos contos. Foi assim que eu interpretei. Eu não sei se foi bem a intenção do autor. No começo que eu estava lendo essas histórias, eu achei que eram aqueles tipos de livros que são narrados em diferentes épocas. Tipo, você tá no ano, aí depois você vai lá no ano atrás ou na frente contando um pouquinho, sabe? Mas sempre envolvendo o mesmo personagem, só que não era isso. Eu senti mais como se fosse contos. Primeiro que a gente tem um ano de 2016. Eu não vou ficar falando muito sobre cada história, mas vou falar os anos para vocês. E tem algumas figuras que eu achei interessantes também, sempre relacionadas ao conto, né? À pequena narrativa. Tenho aqui em 1939. E aí a gente vai tendo aqui. E eu vou já comentar um pouco, tá, gente? Eu vou passar, esse aqui é o maiorzinho. E aqui eu vou passando, porque ele não tem esse, tá? 1898, 1531, 1939, 2021. Gente, como ele falou aqui na sinopse, no começo você não sente ligação. Você fica tentando compreender. Primeiro eu fiquei assim, será, como eu falei pra vocês, fiquei confusa se eram contos ou se eram histórias contadas em tempos diferentes, né? De visões diferentes de tempo, linha de tempo. Vocês compreenderam, né? Mas, gente, não é assim. Eu fiquei bem assim, presa nesse livro. Ele é um livro curto, tem 110 páginas, mas eu fiquei muito envolvida. Ele tem um terror de suspense, de mistério que você realmente não consegue desvendar. Eu não sou uma leitora tão assim assídua de thrillers, mas mesmo assim, às vezes a gente lendo livros, a gente consegue ter uma percepção, eu acho que vai acontecer isso e tal. Com esse livro aqui, não tem isso. E ele, em momentos,
fala sobre a escravidão de uma forma muito dura e pesada, que fez a gente, que fez eu, como leitora, ficar refletindo sobre esse momento histórico que o Brasil passou e que muitos outros países passaram. E a gente vê o quanto que a maldade humana já foi muito grande, talvez até pior do que hoje em dia. E aí ele vai falar sobre vários contextos. Você vê que tem um soldado nazista também. Nossa, gente, tem uns fatos que acontecem que são bem pesados, são envolventes. Você fica, tipo, doido, assim, pra terminar. Só que é pesado. Aqui a gente vai ter escravidão, a gente vai ter violência, a gente vai ter abuso sexual. A gente vai ter muita coisa pesada que, infelizmente, a gente sabe que aconteceu no decorrer da história da humanidade e principalmente na história do nosso país também, né? E a última parte é simplesmente incrível, chocante. Eu acho que foi a que mais me envolveu e menos me incomodou, porque é um pouco pesado, gente, algumas partes dessa história aqui. Mas no final eu consegui compreender qual era a ligação. É uma ligação assim de uma coisa meio que sobrenatural que em cada conto aqui, pequeno conto, acontece coisas ou tem uma influência de algo que a gente não consegue compreender do que seria essa coisa, se seria um problema interno dos protagonistas, dos vilões, ou o que seria. E no final você compreende, sabe? Eu achei muito interessante porque, se eu não me engano, o autor ele teve vários sonhos, ele sempre fala desde esses outros livros aqui dele. E tudo, essas histórias são muito embasadas nessa experiência interna dele com ele mesmo, sabe? De perturbações e tudo mais. Desculpa aqui se eu estiver falando alguma besteira, mas foi isso que eu compreendi um pouco. E eu fiquei simplesmente muito envolvida com esse livro, muito pensativa sobre ele. E me arrependo muito de não ter lido antes, mas vocês sabem que eu tive um ressaca, tantas coisas aí. E eu não consegui ler antes, mas ontem, na hora que eu peguei esse livro para ler, eu não consegui mais parar. E fiquei bem envolvida, querendo compreender qual era as junções. Teve momentos que eu tive que voltar aqui na sinopse, ler novamente para querer. Vem cá, mas o que tá acontecendo, sabe? Pra mim, e isso aqui só fez sentido na segunda vez que eu li, porque na primeira vez mas ainda não me falou muita coisa. E, nossa, é incrível, sério. Eu super recomendo pra vocês. É uma literatura nacional muito gostosinha de se ler. Uma edição boa, confortável, sabe? Olha só essa diagramação. Super confortável. Dê uma chance, eu vou deixar os contatos do autor, caso vocês tenham interesse. Eu não posso me aprofundar sobre as histórias, mais do que está aqui nessa sinopse, porque senão eu vou estar dando muitos spoilers. Já falei para vocês que vai falar de escravidão, de violência sexual, tem uma coisinha ali de sobrenatural, tem, mas fica muito assim subjetivo, a gente não consegue compreender se realmente tem esse elemento sobrenatural ou se é um termo meio que psicológico em alguns momentos, sabe? E isso que me deixou mais intrigada, assim, porque você pode começar a ter uma interpretação totalmente diferente do que eu tive. Eu acho que talvez seja essa a proposta do autor, sabe? Eu consegui fazer outras ligações, outras teorias que talvez não tenha nada a ver, mas que a gente só pode conversar sobre isso se vocês lerem o livro e eu puder falar alguns spoilers assim. Eu já criei outra teoria aqui do que pode ter a ver com isso tudo, que não só o que realmente acontece no final, mas, enfim, leia o livro e aí a gente vem conversar. Nossa, mas eu fiquei fascinada por esse livro, sério, fascinada. Muito obrigada mesmo, Francis Marcampolin. Eu sempre gostei muito de ler os seus livros, apesar de não ter saído uma resenha nessa época aqui, mas são livros que depois eu quero fazer uma releitura pra gente fazer uma resenha. E esse aqui, nossa, e assim, depois você vê que esses livros têm a ver com esses livros. Só que pode ler totalmente separado que você não vai sentir falta. Não é uma continuação, mas o grande o grande assim segredo é relacionado aos outros livros também. Mas assim, não é uma coisa que você só vai perceber se você ler todos, né? Mas não tem spoiler, nem nada do tipo. Vocês podem ler sem estar nessa sequência, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. É um bate-papo e tal. Eu não sei se eu
se eu me expressei bem, se eu interpretei bem o que eu queria passar pra vocês, porque, gente, é muito doido isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Dê aquele joinha, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então é isso, até a próxima. Tchau!